Posições relativas de duas circunferências. Para que possamos aqui trabalhar com a posição relativa de duas circunferências, vamos analisar alguns critérios que temos que levar em conta. Aonde aqui eu represento por λ1 uma circunferência 1 que é externa a λ2, que é uma circunferência 2. Assim eu tenho primeira circunferência e segunda circunferência. Se elas são externas uma à outra, a ilustração está aqui, ó, representada. Eu tenho uma circunferência 1, de centro 1 e raio, essa distância daqui ao ponto do centro à circunferência, raio R1. Observando que essa distância aqui é R1 e aqui tem uma distância R2 em relação à circunferência 2, de centro 2. Quando eu vou verificar se elas são externas, pela ilustração aqui está bem clara que uma é externa à outra. Mas só como é que eu posso fazer a verificação a partir de duas equações da circunferência? Para fazer isso, eu tenho que levar em conta que D, que é a distância entre o centro, a distância do centro 1 para o centro 2, se essa distância aqui, ó, essa linha, essa reta, for maior do que a soma do raio 1 mais o raio 2, assim eu preciso calcular a distância do raio 1 e a distância do raio 2 e somar. Se esse resultado de D for superior, observa aqui, eu somando esse pedaço com esse pedaço, essa distância entre os centros, elas vão ser maior. Se ocorre isso, é porque elas são uma externa à outra. Assim vamos trabalhar bastante com a distância D entre os centros, comparando com os raios, através dessa relação matemática. Em relação aqui a outro tipo de classificação, temos o seguinte. Temos aqui uma circunferência 1, que é tangente a uma circunferência 2. Quando elas são tangentes, ela toca uma em relação à outra. Mas ela pode ser externamente, ela tangencia uma outra de forma externa, como está aqui na ilustração, circunferência 1, circunferência 2, centro 1, centro 2. Aqui eu tenho daqui para cá o raio 1, daqui para cá o raio 2. E desse ponto até esse ponto é a distância D, entre os dois centros da circunferência. Quando a distância D, que é essa medida de C1 para C2, que é a distância entre dois pontos, for igual à soma dos dois raios. Porque se você somar esse raio com esse raio, vai equivaler essa distância entre esses dois pontos. Aí significa que ela é tangente e ela é o que? Externamente. Assim, o critério é esse aqui. Se D, que é a distância, for igual à diferença de R1 menos R2 em módulo, valor absoluto. Você pega o raio 1, subtrai do raio 2. Se o resultado for igual à distância D entre os centros, elas são tangentes, mas são tangentes internamente, como está aqui na ilustração. Ela está tocando aqui a outra, mas de maneira interna. Onde eu tenho aqui desse ponto para esse ponto, aqui eu tenho a distância entre os centros. A essa distância entre os centros equivale à distância do raio, que é o raio que vai do centro dessa circunferência até o ponto aqui da circunferência. Se eu pegar esse valor e tirar esse daqui, que é o raio R2, do raio R1, eu tirando o R2, vai ficar a distância entre os dois centros. Distância do centro 1 para o centro 2. Significa que elas são o quê? Tangente, elas são internamente. Assim, tem que levar em conta muitas essas regras. D é a distância entre os centros. Quando for igual a R1 mais R2, elas são tangentes externamente. Quando D for igual à diferença entre R1 e R2, o módulo dessa diferença, a distância entre os centros, elas são tangentes, mas internamente. Passando aqui para o outro caso, aqui temos o seguinte. Você tem aqui a informação que a circunferência 1 é secante à circunferência 2. Quando elas são secantes, o que é que acontece entre elas? Observe que eu tenho a circunferência 1 e tenho a circunferência 2. Observe que ela está cortando a circunferência. Uma está cortando a outra. Assim eu tenho pontos de interseção em comum que pertencem tanto à circunferência 1 como à circunferência 2. Pontos que estão na circunferência. Mas para verificar se elas são secantes, através da ilustração, está aqui bem claro.
elas são secantes, esse tipo de representação. Mas como é que eu vou verificar? Através da distância D, que é a distância D? É a distância do centro 1 para o centro 2. Vou ter que calcular a distância entre dois pontos. O centro 1 e o centro 2. Eu tenho que ter suas coordenadas do centro. Para isso, se tiver nesse intervalo, o que é intervalo? Essa distância D é maior do que o módulo de R1 menos R2. Eu vou ter que calcular o raio 1, o raio 2, fazer a diferença e ver o valor desse módulo. Se essa distância D for maior do que o módulo dessa diferença e a distância D for menor, que é a soma dos dois raios, se D estiver nesse intervalo de diferença, sendo D maior, e a soma sendo D menor. Assim, D está entre a diferença, está entre a soma. Se ocorrer esse caso, que D esteja nesse intervalo, elas são secantes em relação uma à outra. Isso aqui vai ser trabalhado através das equações da circunferência. E fechando aqui o último tipo, aonde temos o seguinte. Aqui você tem uma circunferência 1 que é interna à circunferência 2. Se elas são internas, o que é que temos que levar em conta? O que vai acontecer entre elas? A distância D vai ser maior ou igual a zero. Assim, o D, que é a distância entre os dois centros, vai ser um valor maior ou igual a zero. Ou a distância D, observe que esse intervalo aqui é menor do que o módulo da diferença entre os dois raios. Assim, aqui é diferente desse outro. Observe que D é maior já do que a diferença e menor do que a soma. Já D aqui é maior ou igual a zero e D aqui é menor do que a diferença. Quando ocorre isso, elas são o quê? Uma interna à outra. Assim, a circunferência de centro 1 e aqui temos a circunferência de centro 2. Assim, é sempre em cima da distância do centro e fazendo a comparação entre os raios dessa circunferência. No estudo dessas posições relativas, temos que tomar muito cuidado em relação, na hora de fazer o cálculo, verificar esse D. Porque se esse D for igual a zero, eu já sei que ela vai ser interna uma outra. E ocorre quando D, no caso aqui eu calculo o valor, e D deu igual a zero, essa distância, significa dizer que elas têm o mesmo centro. Aí elas também recebem um nome especial, elas são internas, mas ela também é chamada de concêntrica, porque tem o mesmo centro de referência. Mas se D for maior do que o zero e for menor do que o módulo dessa diferença entre o raio 1 menos o raio 2, elas são internas, mas elas não têm o mesmo centro. Elas são chamadas de não concêntricas, quer dizer que o centro de 1 e o centro da 2 estão diferentes, como nessa ilustração aqui. Assim, é muito importante revisar direitinho cada uma dessas ilustrações, onde as posições podem ser externa, bem clara, elas podem ser tangente, nessas duas situações, e elas podem ser secante, aqui nessa situação, e ela pode ser interna, nessa outra situação aqui. Assim, interna, secante, tangente e aqui externa. E essas regras é com base nela que vamos fazer a comparação na hora de resolver os problemas.